Chico Xavier pelo Espírito Irmão X. Luz acima. Tudo relativo. Quando o Espírito comunicante, cheio de boa vontade, se referiu ao domicílio na vida extrafísica, Rafael, um irmão que se caracterizava pelos primores da inteligência, objetou mordaz: casas no além, que contrassenso! O mensageiro, não obstante desapontado, registrou impressões da vida social no outro mundo. Então, o mesmo cavalheiro ironizou sem pestanejar: ora esta, sociólogos além-túmulo, era o que nos faltava. O emissário não desanimou, aludiu aos jardins que lhe cercavam a residência. Que é isso? Indagou o investigador, que apreciava os sarcasmos sem fim. Serão os jardins suspensos de Semíramis? Qual? Tudo mera ilusão. Depois de nossas roseiras espinhosas e de nossos adubos desagradáveis, não há canteiros de fluidos. A entidade perseverante reportou-se aos institutos de ensino que frequentava. No entanto, o mau obreiro deu-se pressa em considerar: se os mortos estiverem sujeitos à luta estudantil, estamos francamente perdidos. O comunicante não desistiu. Passou a dizer da expectativa sublime que alimentava, aguardando a esposa querida além do sepulcro. O companheiro irreverente, entretanto, fez-se ouvir na mesma inflexão de zombaria: deliciosa mentira! Onde já se viu casamento na esfera das almas? O portador da mensagem não desfaleceu. Comentou os problemas do corpo sutil que lhe servia agora a consciência. Enumerou as facilidades e os obstáculos que o defrontavam. Mas o fraternal inquisidor observou, cético: espírito não tem corpo, simples fantasia. Presenciamos fenômenos de puras impressões alucinatórias. O prestimoso estafeta das boas novas, que vinha do reino espiritual, despediu-se finalmente. Ante os colegas curiosos e inquietos, o renitente analista esclarecia enfaticamente: mais objetividade, nada de ilusões. Sou um homem que sabe julgar. Após o incidente, afastou-se do grupo de trabalhadores do bem. Afirmava-se demasiadamente realista para aceitar, sem maior exame, as descrições dos desencarnados. Situava a concepção doutrinária num campo de absoluta transcendência. Devotados amigos, bastas vezes, rogaram-lhe a volta aos estudos. Parentes interpunham recursos afetivos, a fim de que retomasse o salutar esforço da crença religiosa. Todavia, foi Rafael, impermeável a todas as ponderações. Ouvia os apelos, esboçava gesto brejeiro e arremedava um texto evangélico. Deem à matéria o que é da matéria, e ao espírito o que é do espírito. Fora disso, não compreendo a atitude de vocês. E rematava, orgulhoso de si: não se esqueçam de que sou um homem que sabe julgar. Veio, porém, o minuto em que foi arrebatado da vida carnal.
Desalentado, aflito, estabelecia a própria identidade. Afinal, monologava para dentro. A mudança não fora tão grande. Mentalmente, sentia-se o mesmo homem e, no íntimo, não conseguia eliminar o desejo louco de regressar aos negócios, atividades e afetos que o imantavam ao campo humano. Meditava na justiça divina e buscava tranquilizar-se. Não se lembrava de haver praticado mal com o propósito deliberado de ferir alguém. Não cometera crime algum. No fundo da alma, contudo, mantinha certa inquietude. Concluía que prejudicara a si mesmo. Não se dera a observação da verdade tanto quanto devia. Não seria razoável o retorno à zona terrestre para intensificar indagações? Quem sabe, talvez pudesse prover-se de melhores recursos em benefício da paz interna. A aproximação de iluminado mensageiro espiritual sustou-lhe a marcha dos pensamentos. Contemplou-o, esperançoso, e pediu com respeito: Benfeitor divino, acudi-me, dizei-me onde está a minha propriedade terrestre? O interpelado respondeu com benevolência: Propriedade sua? Que enorme equívoco! Em meu corpo físico, interrogou Rafael choroso. Seu veículo de carne, agora, meu amigo, é simples fantasia. Meus bens? O emissário sorriu e ajuntou: Se seu tesouro não está guardado no espírito imperecível, suas vantagens de outro tempo não passavam de ilusão. Minhas apólices, meus títulos, registravam-me o nome. Para impressão de alguns anos, esclareceu o preposto da realidade divina. Meus filhos eram de Deus, primeiramente, antes de serem encaminhados à sua paternidade provisória. Minha mulher, onde está ela, sempre me obedeceu cegamente. Dar-se-á o caso de haver-me abandonado também? Sua companheira associava-se com renúncia e bondade ao seu destino, mas nunca foi uma escrava de seus caprichos. Conserva um título de filiação celeste, tanto quanto você mesmo. Meu gabinete na cidade, meu sítio no campo, meus documentos, meus interesses. Sim, tudo para você, presentemente, é serviço feito, resíduo do passado, que persiste em deter na mente enfermiça antes de verificar o proveito das lições que viveu no mundo. Oh, que horror! Gritou Rafael apavorado. Como entender tudo isto? Quem estará sob o domínio de simples impressões? Os que partem da terra ou os que por lá se demoram? Os que morrem ou os que vivem? O benfeitor sorriu de novo e concluiu: Consulte a própria consciência. Como sempre, você é um homem que sabe julgar. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Luz acima. O homem e o boi. Um anjo de longínquo sistema, interessado em conhecer os variados aspectos e graus
da razão na inteligência universal, pousou num campo terrestre e, surpreso ante a paisagem, aí encontrou um homem e um boi. Admirou as flores silvestres, fixou os horizontes coloridos de sol e rejubilou-se com a passagem do vento brando, rendendo graças ao Supremo Senhor. Como não dispunha, todavia, de mais larga parcela de tempo, passou à observação direta dos seres que povoavam o solo, aferindo o progresso do entendimento no orbe que visitava. Examinou as pupilas do homem e descobriu a inquietação da maldade. Sondou os olhos do boi e encontrou calma e paz. Usando o critério que lhe era peculiar, concluiu de si para consigo que o boi era superior ao homem. Consolidou a impressão quando, para experimentar, pediu mentalmente aos dois trabalhassem em silêncio. O animal respondeu com perfeição, movimentando-se humilde, mas o companheiro bípede gritou espetacularmente, proferindo nomes feios que fariam corar uma pedra. Um tanto alarmado, o anjo recomendou paciência. O educado bisneto da selva continuou trabalhando, imperturbável e tolerante. Todavia, o irrequieto descendente de Adão estalou um chicote, ferindo as ancas do colaborador de 4 patas. Acabrunhado, agora, diante da cena triste, o sublime embaixador pediu atitudes de sacrifício. O servo bovino obedeceu, sem qualquer relutância, revelando indiscutível interesse em ser útil, distraído das próprias chagas. O administrador humano, contudo, redobrou a crueldade, recorrendo ao ferrão para dilacerar-lhe ainda mais a carne sanguinolenta. Sensibilizadíssimo, o fiscal celeste anotou o que supôs conveniente aos fins que o traziam e afastou-se preocupado. Não atravessara grande distância e encontrou uma vaca em laço forte, com outro homem a ordenhá-la. Sob impressão indefinível, emitiu apelos à renúncia. A mãe bovina atendeu com resignação heróica, prosseguindo firme na posição de quem sabia sacrificar-se. Mas o ordenhador, antes que o emissário de cima os analisasse de perto, porque certa mosca lhe fustigava o nariz, esbofeteou o úbere da vaca, desabafando-se. O funcionário dos altos céus, compadecido, acariciou a vítima que se movimentou alguns centímetros, agradavelmente sensibilizada. O tratador, porém, berrou desvairado, caluniando-a. — Queres escolcear-me, não é? — gritou, diabólico. Ergueu-se, lesto, deu alguns passos, sacou de uma bengala rústica e esbordoou-lhe os chifres. Emocionado, o anjo vivificou as energias da vaca, aplicando seu magnetismo divino, rogou para ela as bênçãos do Altíssimo, empregou forças de coação no agressor, conferindo-lhe salutar dor de cabeça, efetuou os registros que desejava e retirou-se. Prestes a desferir vôo, firmamento afora, encontrou um gênio sublime da hierarquia terrena. Cumprimentaram-se, fraternos,
e o fiscal divino comentou a beleza da paisagem. Não ocultou, porém, a surpresa de que se possuía. Relacionou os objetivos que o obrigaram a parar alguns minutos na terra e rematou para o irmão na pureza e na virtude. Estou satisfeito com a elevação sentimental das criaturas superiores do planeta. Cultivam a generosidade, renunciam no momento oportuno, trabalham sem lamentações e, sobretudo, auxiliam com invulgar serenidade os inferiores. O anjo da ordem terrestre silenciou, espantado por ouvir tão rasgado elogio aos homens. O outro, no entanto, prosseguiu. Tive ocasião de presenciar comovedores testemunhos. Pesa-me confessá-lo. Porém, não posso concordar com a posição dos seres mais nobres da terra, que se movimentam ainda sobre 4 pés, quando certo animal feroz que os acompanha, agressivo, já detém a leveza do bípede. Naturalmente, sabe o Altíssimo o motivo pelo qual individualidades tão distintas aqui se encontram unidas para a evolução em comum. Tenho, contudo, o propósito de apresentar um relatório minucioso às autoridades divinas, a fim de modificarmos o quadro reinante. Assinalando-lhe os conceitos, o companheiro solicitou explicações mais claras. O anjo estrangeiro convidou-o a verificações diretas. O protetor da terra, desapontado, esclareceu, por sua vez, ser diversa a situação. O bípede é na crosta planetária o rei da inteligência, guardando consigo a láurea da compreensão, sendo o boi simples candidato ao raciocínio, absolutamente entregue ao livre-arbítrio do controlador do solo. Acentuou que, não obstante operoso e humilde, o cooperador bovino gastava a existência servindo para o bem e acabava dando os costados no matadouro para que os homens lhe comessem as vísceras. O forasteiro dos céus mais altos, sem dissimular o assombro, considerou: então o problema é muito pior. Pensou e aduziu: jamais encontrei um planeta onde a razão estivesse tão degradada. Despediu-se do colega, preparou o afastamento definitivo sem mais delonga e concluiu: apresentarei relatório diferente. Mas ainda não se sabe se o anjo foi pedir medidas ao trono eterno para que os bois levantem as patas dianteiras, de modo a copiarem o passo de um herói humano, ou se foi rogar providências aos poderes celestiais, a fim de que os homens desçam as mãos e andem de 4 à maneira dos bois.